Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 56. Relacionamentos. Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 14 de novembro de 2020 e eu e meu marido Marcelo estamos comemorando 16 anos de casamento. É por isso que eu tirei o tema de hoje, relacionamentos. E eu sou muito feliz e abençoada pelo marido que eu tenho, pela nossa linda relação. Apesar de a gente ter começado isso muito antes, já tem 23 anos que nós somos namorados. Foi em 2014 que casamos e então fomos morar junto e formar nossa família. Ele é meu amigo, meu companheiro, meu amor. A gente tem um relacionamento muito lindo, que até uma pessoa muito querida nossa esses dias falou que ela aprecia, que ela admira muito o nosso relacionamento e ela fala que se um dia ela tivesse um relacionamento que fosse 1/3 do que é o meu relacionamento com o Marcelo, ela seria muito feliz. Foi bem bonitinho escutar isso, mas sim, eu posso dizer que a gente é bem feliz mesmo. A gente tem muito respeito um pelo outro, muito amor. Já contei pra vocês aqui vários dos meus desafios, problemas que eu tive e ele estava ali, sempre do meu lado. Carinhosamente, nós nos chamamos um ao outro de Mala. Até os amigos já sabem, conhecem, chamam ele de Mala. E é isso, Malinha, te amo. Obrigada por esses 16 anos de casado. Então eu quero aproveitar para falar sobre relacionamento e como podemos fazer para que ela seja, que esse relacionamento seja a maior parte do tempo mais lindo e mais feliz. E eu me inspirei então em palavras da palestrante e autora americana Arielle Ford, que ela fala bastante sobre relacionamentos. E eu peguei um trecho de uma palestra dela que ela conta assim. Ela conta que com 43 anos ela estava muito bem sucedida. A vida dela estava indo muito bem. E de repente ela falou, nossa, eu esqueci de me casar. E é engraçado porque ela fala assim, de um lado da minha vida estava indo tudo bem. Mas quando eu deitava à noite sozinha na minha cama, eu via que não estava tão feliz assim. E então ela começou um processo ela é bem ligada nessa parte espiritual e tudo mais, de rezar e pensar sobre a alma gêmea dela, como que ela poderia manifestar isso e ter alguém muito especial com ela. Depois de 6 meses ela conheceu o amor da vida dela e 3 semanas depois estava noiva e 1 ano depois estava casada. E ela diz assim, bom, gente, vocês sabem, então casei, mas relacionamentos são difíceis, né? Ela fala assim, eu não tinha habilidade nenhuma para ser parceira. Eu sou muito boa para ser chefe, para montar uma empresa, mas eu não sabia como era ser uma esposa. E tudo começou com coisas do dia a dia. Ela falou que, por exemplo, ela acorda de manhã, ela prepara uma xícara de chá. Ela termina essa xícara de chá e coloca dentro da pia. E o marido dela chegou e falou, por que você não consegue colocar essa xícara direto na máquina de lavar louça? E daí ela ficou olhando, ela falou, nossa, mas... Ela falou assim, passei décadas colocando sempre a minha xícara na pia. Uma hora dessas ela ia para a máquina de lavar louça. Daí ele falou também, e ainda ele adicionou, ele falou, e essas migalhas de pão do lado da torradeira? Ela, migalhas? Que migalhas? Bom, enfim, ela falou que foi todo dia isso. Era todo dia ele falando da xícara dela e das migalhas de pão. E sempre, então, de manhã, quando vinha, ela via ele chegando na cozinha e ela falou, nossa, será que eu vou ser espancada novamente
tá vindo ele lá brigar comigo. Até que um dia, algo curioso aconteceu. O marido dela de manhã chegou pra ela e falou assim: Arielle, essa madrugada, às 4 horas da manhã, eu acordei pra tomar um copo de água. E eu vi o seu copo na pia. O meu coração explodiu de amor por você. E quando eu vi as migalhas de pão do lado da torradeira, eu me senti ainda mais próxima a você. Ela disse que ficou olhando pra ele e falou: que é isso? O que tá acontecendo? Ela falou: é legal, é bom, mas o que é? E daí ela descobriu sobre Wabi Sabi Love, ou Wabi Sabi, amor Wabi Sabi. Wabi Sabi é uma antiga visão estética japonesa que valoriza o velho, quebrado e imperfeito. O Wabi Sabi, ele busca achar a beleza e perfeição no que é imperfeito. E ela achou aquilo super interessante. E ela falou: quem mais sabe disso? Ou quem mais pratica o Wabi Sabi Love? E ela começou a perguntar, e os pessoal: o que é isso? Do que você está falando? Daí ela explicava o que era o Wabi Sabi Love, esse amor, o Wabi Sabi, né? Digamos assim, esse tipo de visão japonesa, que é buscar achar a beleza no que é imperfeito. Até que, de uma das histórias, ela falou que a mais preferida dela é dos amigos dela, que se chamam Jerry e Gianni. E ela contou que o Jerry, ele é viciado em pão com semente de papoula. Para quem não sabe o que é semente de papoula, é aquele grãozinho pretinho, bem pequenininho que fica no pão. E ela falou que então toda manhã o Jerry acordava e cortava o pão dele. E imagine, aquelas sementinhas de papoula espalhavam por todo o chão branco da cozinha da Daiane. E toda manhã a Daiane chegava, pegava um papel toalha, um guardanapo, umedecia, se ajoelhava e limpava as sementes que estavam no chão. E era todo dia esse ritual. Até que um dia ela pensou: o que eu posso fazer? Ou o que pode acontecer para que eu não precise mais fazer isso? E daí veio na cabeça dela que isso não aconteceria o dia que ela não estivesse mais com o Jerry, que ele não existisse mais na vida dela. E ela começou a chorar. Começou a chorar e foi atrás do Jerry, deu um abraço enorme nele. E ela percebeu que a cada então momento que ela fazia isso, de limpar as sementinhas, ela sentia, na verdade, muito amor e gratidão por ter mais um dia com o Jerry na vida dela. E isso é uma mudança de percepção. Isso é o Wabi Sabi. É você mudar aquilo que te descabelava, te deixava brabo, nervoso, para o amor, para você apreciar aquilo. E existem pesquisas científicas que comprovam isso. Existe até um estudo da doutora Sandra Murray, da Universidade de Buffalo, que ela fala que casais que usam óculos de lente rosa são mais felizes. Na verdade, é um conceito esse de usar óculos de lente rosa, que hoje a Arielle Ford, que é essa palestrante, ela fala que ela chama de Wabi Sabi, óculos Wabi Sabi. E da onde vem essa ideia do óculos de lente rosa? Só para... eu vou sair e depois voltar da história, mas isso vem de um estudo feito por psicólogos que se chama efeito Pigmalion, ou também conhecido como Rosenthal. O que é o efeito Pigmalion? Quanto maior a expectativa que você tem de uma pessoa, melhor o desempenho dela. Então, o efeito Pigmalion foi nomeado pelos grandes psicólogos Robert Rosenthal e Leonor Jacobson, que falam assim, um exemplo, que a expectativa dos professores afetam o desempenho dos alunos. Por exemplo, professores com visão mais positiva dos alunos tendem a estimular o lado bom desses alunos e estes, então, devem obter melhores resultados.
Inversamente, acontece também. Professores que não têm apreço por seus alunos adotam posturas que acabam por comprometer negativamente o desempenho desses educandos. Então, a ideia da lente rosa, voltando na lente rosa, é que você vai procurar pelo que é certo no relacionamento e não no que está errado. Porque, gente, vocês concordam que a maioria das pessoas sempre vai olhar o que está dando errado, o que não presta no relacionamento, antes de ver o lado do que é bom, certo? E daí essa Arielle Ford, ela deu um exemplo dela, com esses óculos rosas. E ela falou que uma das coisas que irritava muito nela era nessa vida de casado, era no banheiro, quando ela ia escovar os dentes. Ela disse que ela é daquelas que usa pasta de dente, que ela vai apertando lá de baixo até bonitinho para sair a pasta de dente. Acho que vocês sabem do que eu tô falando, né? Você vai apertando ela, às vezes até enrolando a pasta de dente para sair bem bonitinha lá. Já o marido dela é daquele que chega e aperta no meio da pasta de dente. Ele chega e estraga tudo que ela arrumou, ele vai lá e aperta. E ela falou que ficou anos com aquilo incomodando ela. E ela nervosa pensando, por que ele não consegue fazer do meu jeito? Por que ele não consegue fazer, entre aspas, do jeito certo? E aí ela falou assim, bom, vou colocar os óculos. Ela colocou realmente o óculos com a lente rosa. Colocou a pasta de dente na mão dela, aquela pasta de dente que estava toda apertada no meio. Olhou para a pasta de dente e falou, bom, o que eu posso ver de bom aqui? Aí ela, nada. Não tem nada que eu consigo ver de bom. Mas daí ela continuou olhando e falou, não, mas tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa boa. Aí ela falou, muito obrigada, graças a Deus que eu casei com um homem que escova os dentes. Então ela conseguiu achar ali uma coisa boa naquela tubo de pasta de dente apertado no meio. E, gente, eu termino por aí a fala da Arielle Ford, mas eu achei tão interessante essa ideia da gente procurar o lado bom nos nossos relacionamentos. E o Marcelo escutou essa mesma palestra que eu escutei, e quando eu falei que eu ia fazer um podcast sobre isso, ele deu risada e falou assim, você quer que eu dê a tua lista das coisas que me irritam? Vamos começar a fazer lista, então eu faço uma e você faz outra. Então, assim, todo mundo tem no relacionamento coisas que te irritam, que não é do jeito que você quer, não acontece da maneira que você espera que aconteça. Mas se a gente se concentrar nas coisas boas, no lado bom do nosso relacionamento, a gente consegue ter um relacionamento duradouro, amigável, amável pro resto da vida. E até é importante que a Arielle Ford, ela comenta que essa técnica de Wabi-Sabi Love, ela não funciona para relacionamentos abusivos, violentos, que tem algum tipo de problema que precisa, sim, de uma ajuda mais profunda, às vezes uma ajuda de profissional mesmo. Isso são técnicas para você melhorar o seu relacionamento, sempre um relacionamento saudável, certo? E esses dias eu fiz um episódio sobre o livro da Gisele Bündchen, e eu comentei um pouquinho que ela fala sobre o casamento dela com o Tom Brady. Eu queria terminar esse episódio de hoje com uma parte de um texto que é uma poesia, que ela encontrou. Essa poesia está no livro da Gisele Bündchen, que vem da obra O Profeta, do Khalil Gibran. É um livro que eu não li ainda, que eu quero muito ler, mas achei linda essa poesia. Então eu vou terminar esse episódio de hoje, que então é a comemoração dos meus 16 anos de casado, e desejando para vocês excelentes relacionamentos, e com tudo, gente, não só com o nosso parceiro, marido, esposa, com todas as pessoas que a gente se relaciona, se a gente conseguir sempre estar buscando o lado
positivo, o lado bom deles, a gente consegue ter uma vida muito mais feliz. E usar a técnica de Wabi-Sabi para você ver que imperfeições ou coisas que te irritam sempre tem um lado bom para você ver se você consegue contornar isso. Então, assim, a poesia do profeta, do livro O Profeta, do Khalil Gibran, é a seguinte: para o casamento. Vocês nasceram juntos e para todo o sempre assim devem ficar. Juntos, quando a asa branca da morte seus dias dissipar. Sim, até na memória silenciosa de Deus irão se conservar. Porém, que em sua proximidade haja espaços vazios, e que os ventos dos céus passem entre seus corpos a dançar. Um ao outro se amem, mas não façam do amor uma prisão. Que ele seja um mar em movimento entre as praias de suas almas. Encham de cada um a taça, mas não bebam de apenas uma. Deem um ao outro o pão, mas não comam do mesmo pedaço. Cantem, dancem juntos e se alegrem, mas permitam ao outro ficar só. Ainda que separadas, as cordas do alude vibram a mesma canção. Deem seus corações, mas não para o outro guardar, pois apenas a mão da vida pode seus corações conter. E permaneçam juntos, mas não próximos demais, pois afastados os pilares de um templo permanecem, e na sombra do outro o carvalho e o cipestre não crescem. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!